Olá, bom dia para você. Estou chegando aqui com o programa Sala de Entrevista. Sou Fernando Almeida e vou com você até às 11 da manhã com o programa Sala de Entrevista. Hoje recebendo aqui o Dr. Jorge Dinardo Rodrigues Neri, cardiologista, que veio trazer muitas informações importantes para a gente. Você ouvinte que nos acompanha em toda a Brasília de Minas e região, também nos 11 municípios que fazem parte aí do nosso raio de cobertura. Obrigado pela sua audiência, são milhares de ouvintes. Então, a partir de agora, informações importantíssimas. Bom dia, doutor Jorge Dinardo, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. É com muita satisfação que venho aqui, né, para a gente procurar passar mais informações ainda sobre as doenças, né, cardiovasculares aí para a população. Doutor Jorge Dinardo, e quanto mais informação a pessoa obtenha, quanto mais informação ela busca diariamente com relação à saúde, principalmente o coração, que é muito traiçoeiro, né, doutor Dinardo? Isso é muito importante, né? Sim, é muito importante, visto que no Brasil, né, é uma das principais causas de morte, né? Então, é tanto que o Brasil ele se encontra entre os 10 países com maior índice de mortes por doenças cardiovasculares. Essas doenças que incluem o infarto agudo do miocárdio, o AVC, né, os derrames cerebrais. Doutor Jorge Dinardo, a maioria dessas mortes, elas ocorrem nas primeiras horas que a pessoa tem um infarto, né, um ataque do coração. Isso aqui no Brasil realmente acontece? Acontece. Às vezes a pessoa nunca sentiu nada. O primeiro evento, a primeira sintoma que a pessoa tem já é a morte súbita. Então, em 25% a 30% dos pacientes, o primeiro sintoma já é a morte súbita. E né? Quais são os sinais de um infarto, doutor Dinardo? E como que a pessoa faz para que se tem um parente passando mal? Porque o atendimento rápido, com muita urgência, ele vai salvar muitas vidas, né? Sem dúvida. A gente sempre fala que o infarto, quanto mais rápido você atender o paciente, você está recuperando o músculo cardíaco, né? Quanto mais tempo você deixa passar, mais células cardíacas vão morrendo. Então, assim, os primeiros sinais e sintomas geralmente é uma dor precordial, região do tórax, de forte intensidade. Geralmente ela vem acompanhada de opressão no peito. Alguns pacientes referem dor tipo queimação, né? E ela pode irradiar também, ou pode ir para os braços, o mais frequente o braço esquerdo, mas também ela pode ir para as costas, pode ir para o pescoço, para a mandíbula, né? E até mesmo uma dor na região epigástrica, assim, em cima do estômago. Às vezes a pessoa está com uma dor nessa região, acha que é uma gastrite, de repente nem é, às vezes é um infarto em evolução. Então, às vezes a pessoa também pode ter associado a isso, sudorese excessiva, fica pálido, pode ter náuseas, pode ter vômito. Então, assim, na vigência desses sintomas, a primeira coisa que fazer é procurar atendimento médico. Ou liga para o SAMU, né? Hoje nós temos o SAMU aqui na cidade, que pode, né, ser acionado e imediatamente eles vão lá né, vão atender aquela pessoa. Agora, com relação à dor, porque tem gente que sente dor no peito, né, do lado esquerdo, e isso não tem nada a ver com o coração, seria uma dor muscular, algo nesse sentido. Como eu acredito que quem está ouvindo, de repente até preocupa, sentir dor no coração, no peito, como que separar isso aí, para uma dor que não seja nada do coração e aquela que realmente é uma dor que precisaria de um atendimento rápido? Por isso que a dor torácica em si, ela pode ser confundida com outras doenças, né? Pode ser confundida com uma doença muscular, né? Uma fadiga muscular localizada, até mesmo a esofagite, que é uma inflamação do esôfago, também pode causar dor no peito, né? Mas assim, um dos principais sintomas que a maioria das vezes que acontecem são esses que eu falei. É a dor em queimação de forte intensidade. Geralmente ela pode ir para os membros, né? Agora, na dúvida, procurar um atendimento, um médico, para poder estar esclarecendo, fazendo um eletro para tirar essa dúvida aí que vai tranquilizar mais essa pessoa. Doutor Jorge Dinardo, a gente falou sobre o atendimento rápido, de levar o paciente rapidamente para um pronto-socorro.
quando tem esses sinais do infarto, né? E a equipe médica, quando vocês recebem lá um paciente que está infartando, quais são os procedimentos que o médico toma e que pode significar a vida daquela pessoa? Hoje em dia, geralmente nas ambulâncias do SAMU, quando vai fazer um atendimento com a suspeita de infarto, na própria ambulância já tem os medicamentos que já começam o atendimento no primeiro minuto que está atendendo o paciente. Então, ela vai ter drogas para poder restabelecer a circulação do coração. Então, o atendimento já começa na ambulância e continua no hospital. Chega no hospital, vai fazer os exames, confirmando o infarto. Aí a gente vai usar vários medicamentos, oxigênio, medicamentos para dilatar a artéria do coração, né? Aciona, geralmente a nossa referência é Montes Claros, automaticamente a gente já aciona os hospitais de Montes Claros para poder estar transferindo esse paciente para fazer um cateterismo. Através do cateterismo, a gente vai saber realmente qual é a situação do paciente, quantas artérias estão obstruídas. Através desse exame, a gente vai saber se tem que fazer uma angioplastia ou até mesmo ser uma intervenção mais rigorosa, ou até, tipo uma ponte safena, que é uma cirurgia de ponte safena, que é uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Uma pessoa que passa por um procedimento desse, só o cateterismo, como o senhor falou, precisa fazer esse procedimento, o pós-infarto, como que são os cuidados que a pessoa deve ter e como que segue a vida, a rotina dessa pessoa, doutor Dinardo? Igual eu falei, o atendimento inicial é principal, né? Nas primeiras 12 horas, a pessoa, quanto mais rápido ela for atendida, com certeza o impacto final na vida da pessoa isso vai ser muito importante, porque ela pode sair com o coração totalmente saudável, como também ela pode ter um coração totalmente doente depois. Porque à medida que vai esperando, as células vão morrendo e aquela região ela vai necrosando, ela morre. Então aquela região perde a função. Então, quanto mais rápido chegar, melhor, maior a chance daquele coração sair melhor do infarto. Agora, depois do que a pessoa é tratada, dependendo, né, fez a angioplastia, o principal aí é combater os fatores de risco, né? Então, aí a gente tem que ver, afastar, por exemplo, se fuma, afastar o tabagismo. Vamos fazer um apanhado geral da pessoa, global. Vamos ver o colesterol. Se o colesterol ruim estiver alto, a gente tem que procurar baixar. Então, a gente vai ter que corrigir a alimentação desse paciente. O paciente vai ter que ter uma dieta mais balanceada, mais equilibrada. A gente tem que estimular a prática de atividade física para esse paciente também, porque a atividade física, consequentemente, ela vai ajudar também a melhorar a resistência cardiovascular, a pressão arterial, né? A questão da bebida alcoólica também é muito importante, né? A gente pede para a pessoa parar de beber, né? E fazer o acompanhamento regular. A gente sempre pede para o paciente estar voltando para a gente estar acompanhando a evolução daquele paciente, né? Nós vamos aprofundar mais nesses assuntos que o senhor falou aí, são temas muito importantes durante a entrevista. A gente começou a entrevista já falando no problema em si, né? Na pessoa infartada, como que seria o atendimento e tudo. Mas o que é importante demais é a prevenção, né, doutor Dinardo? A prevenção. E essa prevenção, ela começa como? Ir ao médico regularmente é muito importante para isso, né? É muito importante. Eu sempre digo, Fernando, que às vezes a pessoa chega para a gente e fala: meu avô morreu de infarto, meu pai morreu de infarto e eu posso ter infarto. A carga genética que a pessoa carrega, a pessoa não pode ser refém da carga genética que ela tem. Hoje em dia, a gente tem muito que fazer para mudar o estilo de vida daquela pessoa. Os fatores modificáveis, igual esses que eu falei, se a pessoa tiver um controle muito bom desses fatores, com certeza aquele gene que está lá adormecido, ele vai continuar adormecido. Agora, claro, se a pessoa tem uma vida desregrada, um estilo de vida muito sedentária, fuma, tem sobrepeso, né? É claro que esse gene, com o tempo, ele vai sendo
Ele vai voltar, vai vir à tona e, consequentemente, é um gatilho para o aparecimento dessas doenças cardiovasculares. No fundo, então, o problema do ataque do coração, problemas cardiovasculares, vai ter aquele caso que não tem jeito mesmo, mas a maioria desses casos acontecem por culpa da própria pessoa, doutor Ginardo? Sim, com certeza. Eu diria que os hábitos de vida é 90%. 90%. Eu digo o seguinte, tudo que a gente é resultado daquilo que a gente come. Se você alimenta mal, consequentemente no futuro você vai ter algum problema. E esse alimentar mal seria gorduras impróprias? Gorduras impróprias, gorduras trans, gorduras saturadas, né? Aquelas gorduras que têm a tendência de aumentar o colesterol ruim, colesterol LDL, né? Manter uma dieta balanceada é importante demais para os cuidados do coração. Sim, com certeza. A pessoa tem que procurar se reeducar, tem uma reeducação alimentar, né? Então, o principal aí é tentar mudar os hábitos alimentares dessa pessoa, né? Ô, doutor Ginardo, além de procurar ajuda de especialistas, né? Porque aí entra também nutricionista, vocês que são cardiologistas e outros profissionais que podem ajudar muito a pessoa a ter um estilo de vida, até mesmo os profissionais de educação física também, né? Então são muitos profissionais que podem trabalhar com a pessoa para que ela tenha um estilo de vida saudável e não vá ter no futuro problemas no coração, né? Mas além de tudo isso, com relação às faixas etárias, como que o senhor classifica o check-up? Quais as idades, qual o período para cada idade? Na verdade, o que a gente recomenda, naqueles casos em que a pessoa tem algum familiar que tem algum problema, já teve algum problema na família, a gente recomenda o controle anual. A pessoa tem 30 anos, de ano em ano, fazer o acompanhamento com o médico, preferência o cardiologista. Agora, aquelas pessoas que não têm histórico familiar nenhum, a gente recomenda, antes dos 40, de 5 em 5 anos, passar no médico para estar fazendo uma avaliação, pedir um exame de sangue, como é que está o colesterol. E após os 40 anos, de ano em ano. Isso aí é fundamental. A partir dos 40 anos, todo ano, a pessoa tem que ir no cardiologista ou no médico para poder estar fazendo esses exames. Muito bem, doutor Jorge Ginardo, nós chegamos ao final do primeiro bloco deste programa. Eu quero abrir os nossos canais de comunicação. Se você tem alguma pergunta para fazer para o cardiologista, doutor Jorge Ginardo, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 92190942, também pelo nosso site clube93fm.com.br. Vai lá no canal Pedido de Música, você pode escrever lá a sua mensagem e mandar para a gente aqui na Rádio Clube. A gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a importância de atividades físicas e também exames que você precisa fazer antes de iniciar atividades físicas. O doutor Ginardo vai falar sobre isso e muito mais para a gente aqui no Sala de Entrevista. Eu volto daqui a pouquinho. Clube 1021. Atenção, Norte de Minas! Começou a liquidação de inverno Cantinho da Cegonha. Quando encontrar a equipe de promoção Clube 93 nas ruas, você já sabe, tem prêmios à vista. Blitz Club, movimentando a cidade, presenteando os ouvintes. E se o seu rádio estiver sintonizado em 93,9 quando for parado pela nossa equipe, você pode ganhar prêmios Blitz Club. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista aqui na sua Clube. Ótimo dia para você. Milhares de ouvintes nos acompanhando em toda a cidade de Brasília e de Minas, em toda a região. A gente agradece demais a você pela sua audiência, pela sua sintonia, o carinho que você nos dedica aqui ao Sala de Entrevista toda segunda-feira. Hoje eu estou com o cardiologista Dr. Jorge Ginardo Rodrigues Neri, com informações importantíssimas para você cuidar da sua saúde. Doutor Jorge Ginardo, vamos falar agora sobre a importância do exercício físico. No bloco anterior, o senhor já até falou um pouquinho sobre isso,
mas vamos aprofundar um pouquinho mais. E que tipo de atividade que as pessoas podem fazer no dia a dia que vão contribuir para o coração, para manter uma saúde boa e o coração sempre saudável, né? Porque às vezes as pessoas pensam que são só atividades mais pesadas, academia e tal, e também uma simples caminhada ajuda, doutor? Com certeza. Uma simples caminhada de 30 minutos a 1 hora, de 3 vezes até 5 vezes por semana, é muito bom. Melhora o humor da pessoa, afasta as doenças do coração. Eu sempre digo que é o seguinte, que a atividade física, qualquer tipo de atividade física é bem-vinda. A atividade física, ela tem o poder de liberar 2 hormônios, liberar principalmente as endorfinas. As endorfinas causam a sensação de bem-estar na pessoa, relaxa as artérias, dilata as artérias do coração, melhorando a circulação cardíaca e, consequentemente, controlando a pressão arterial. Então, com certeza, eu recomendo. Porém, eu acho importante, antes de qualquer pessoa iniciar uma atividade física, procurar um médico para poder fazer uma avaliação clínica e ver se realmente aquela pessoa está apta, né? Dependendo do exercício, do tipo de exercício que ela quer fazer, a gente orienta, né, para estar orientando melhor aquela pessoa. Quando eu fui iniciar a academia há um tempo, até parei, tenho que voltar, né, Luther? A gente tem falado sobre isso aqui, a gente voltar para a academia. Eu fiz um exame lá até no consultório do senhor aqui em Brasília de Minas, no consultório seu aqui em Brasília de Minas, doutor Ginardo. E é um exame que é bem puxado, né? A esteira ali é um teste realmente muito bom, né, para a pessoa começar a atividade física. É importante que todas as pessoas procurem um especialista para fazer esse tipo de teste? Sim, para quem quer iniciar uma atividade física, é o exame que eu recomendo. Para mim, é um dos melhores exames da cardiologia, porque o exame ele é muito completo. Você está vendo ao vivo ali a pessoa fazendo atividade física. Então, ali você vai avaliar a pressão arterial daquele paciente. Você vai, ao mesmo tempo, estar monitorando os batimentos cardíacos daquele paciente e ver ali ao vivo você está desenvolvendo alguma arritmia cardíaca, né? E principalmente, esse exame, ele descarta ou faz o diagnóstico de isquemias do coração. As isquemias do coração que podem levar ao infarto do miocárdio, né? Então, assim, para mim é o melhor exame, do meu ponto de vista, que a cardiologia tem. É um exame barato, não é um exame caro, de fácil acesso, né? Então, assim, para quem está pretendendo começar uma academia, fazer uma atividade física, começar, né, eu recomendo procurar um cardiologista, fazer uma avaliação clínica e, principalmente, no caso, a esteira um dos melhores exames para esse fim. Tem certo problema no coração, doutor Ginardo, que a pessoa viveria com esse problema a vida inteira, mas que se a pessoa for fazer um exercício físico mais forçado, ele pode acabar falecendo do coração, se fizer dessa forma, sem uma orientação médica, sem a orientação de um profissional? Tem algumas doenças do coração que realmente a gente não recomenda fazer atividade física ou atividade esportiva competitiva, né? Claro, a gente faz a avaliação e libera para fazer um exercício físico que aquela pessoa pode suportar. Mas algumas doenças mais sérias, aí sim, para competição, né? Aí realmente a gente contraindica, dependendo da doença. Doutor Ginardo, os nossos telespectadores, como eu falei, os nossos ouvintes, né, na verdade, estamos aqui na Rádio Clube, vários e vários ouvintes nos acompanhando e chegam muitas perguntas já para o senhor aqui. Eu vou fazer algumas, eu costumo fazer as perguntas sempre no último bloco, mas a gente já vai fazendo algumas perguntas para a gente ter tempo de responder o máximo das perguntas possíveis. Olha, a Eliane, da comunidade da Tabua, ela faz a seguinte pergunta. Ela diz que tem uma filha de 14 anos e desde quando a menina nasceu, desde quando era bebezinha, né, ela tem um pequeno sopro no coração. E hoje ela tem dores fortes 3 vezes ao dia, chegando até ter dia que ela não consegue levantar da cama e ela fica inconsciente na hora da dor. Isso é normal? Qual o procedimento que deve ser tomado? Geralmente a gente tem que avaliar que tipo de sopro essa paciente pode ter, né?
As crianças, em geral, às vezes elas nascem com um sopro inocente, que é a regurgitação, um refluxo da válvula tricúspide. Isso aí, com o passar dos anos, isso aí tende a desaparecer. Agora, existem outras doenças, por exemplo, o prolapso da válvula mitral, que a pessoa já nasce com esse problema, e que a válvula mitral ela é um pouco maior do que o normal. Lá dentro do coração, quando ela bate com uma certa força, e isso pode causar um pouco de desconforto no peito, né? Então, às vezes, a pessoa refere dor torácica, pode ter falta de ar, né? Palpitações então, assim, eu recomendo, se tiver realmente incomodando muito essa paciente, procurar um médico para poder estar esclarecendo melhor, pedir, fazer o exame, né? No caso, um ecocardiograma, para poder estar melhor avaliando esse coração, né? Esse sopro, para poder estar fazendo uma avaliação adequada e fazer o diagnóstico para saber o que está acontecendo aí com essa paciente. O prolapso da válvula mitral causa um ataque cardíaco, às vezes muito forte, e um desconforto grande ao paciente. É importante que o paciente procure o médico exatamente quando ele está sentindo ali os sintomas, doutor? Para ele fazer um exame, um acompanhamento? Sim, pode ser quando está sentindo, né? Ou até mesmo uma consulta de rotina. Às vezes, no próprio exame do paciente, a gente vai auscultar o paciente, a gente percebe isso, né? O barulhinho que a válvula faz, aí a gente já faz o diagnóstico já do prolapso. Aí só vai confirmar esse diagnóstico através do exame, do ecocardiograma, né? Então, assim, a prolapso da válvula mitral é benigno, né? É mais comum no sexo feminino, né? E geralmente ela se manifesta na adolescência, né? Da adolescência para a fase adulta. Realmente as crianças não sentem tanto esses sintomas, né, de prolapso na infância. Agora, na adolescência, esse prolapso geralmente é mais intenso, o pessoal reclama bastante. Agora, além do ecocardiograma, vocês médicos indicam também o Holter 24 horas, ele é importante também para detectar aí essas alterações do coração durante esse período? Para a anatomia do coração, para ver o coração, a válvula em si, né, para definir a anatomia, aí no caso seria o eco. Mas se aquela pessoa sente muita palpitação, a ponto de desmaiar, de perder a consciência, aí a gente realmente tem que fazer o Holter, que é um eletro de 24 horas. Então a gente coloca um gravador na paciente, liga os eletrodos no coração, ela coloca de manhã o aparelho, vai para casa, dorme com o aparelho, e no outro dia retira esse exame e a gente vai analisar. Aí a gente vai ver se realmente a pessoa tem ou não algum tipo de arritmia. Doutor Ginardo, tem mais uma pergunta, eu não sei, é de um ouvinte da gente, eu não sei se é uma mulher ou se é um homem. Eu queria até avisar para as pessoas que estão mandando pergunta, que mandam perguntas no Sala de Entrevista toda segunda-feira, que mandasse o nome também, né, da pessoa para a gente. O telefone, o nosso WhatsApp é 992190942. Você pode mandar também pelo site da Clube, clube93fm.com.br. Você de Brasília, de Minas e de toda a região que pega o sinal da Rádio Clube pelo FM. E você também de todo o Brasil que nos ouve pela internet, pode mandar a sua pergunta aqui para o cardiologista Dr. Jorge Nardo. E tem mais uma pergunta, Dr. Nardo. Essa pergunta que eu falei, não identificou aqui a pessoa, mas pergunta o seguinte: o eletrocardiograma mostra se há alguma veia entupida? É possível ver se existe veia entupida por esse exame? Não. O eletro, ele vê apenas o ritmo do coração. É claro, se tiver a pessoa estiver infartando, ou se estiver tendo uma angina instável, que já está caminhando para o infarto, o eletrocardiograma ele detecta essa alteração. Então, o eletro, nessas situações, ele é bem sensível. Agora, ele pode dar normal, às vezes a pessoa tem um problema de entupimento nas artérias, né? Vai lá, faz o eletro, ele pode dar normal. Como a pessoa, geralmente ela reclama de dor no peito, o próximo exame, o eletro normal, o próximo exame a ser pedido seria a esteira. Por quê? Porque a esteira, como é um exame de estresse, a gente submete o coração ao estresse
e automaticamente a tendência de aparecer o problema no exame de esteira é bem maior. Então, às vezes o eletro não tem nada, mas quando vai fazer a esteira, aí sim é detectado o problema. Então, o eletro não vê se tem entupimento. Indiretamente, a gente pode perceber que possa ser que tenha algum problema, né? E a gente vai investigando e aí até que a gente possa definir o quadro, né, se realmente tem ou não. Tem mais um ouvinte, ou uma ouvinte, também não se identificou aqui, fazendo mais uma pergunta. Qual a causa de dormência no corpo, principalmente na boca, mãos e pernas? Isso é uma queixa bastante frequente, né? Eu diria assim, que pode ter várias causas, né? Às vezes uma deficiência de tiamina, de vitamina B12, pode causar essas dormências. Em pacientes que possam ter um diabetes tipo 2, é muito comum, né, causar esse tipo de parestesia. A gente fala parestesias, né, na boca, nos dedos, nos pés, que a gente chama de neuropatia periférica, né? Então, aí, no caso, a pessoa tem que procurar um atendimento, fazer os exames laboratoriais, ver se não tem nenhuma deficiência, né, de vitaminas, sais minerais, para poder estar orientando melhor essa paciente aí, né? Doutor Jorge Dinardo, às vezes também a pessoa sente esses sintomas e o quadro clínico da pessoa é um quadro normal para a medicina, né? Tem também a questão do nervosismo, né? Que apresenta quadros que a pessoa, sintomas de algumas doenças e que também não é nenhuma doença para a medicina, né? Hoje a gente vive num mundo de muito estresse, né? Muita correria, muito trabalho, muitos afazeres do dia a dia. Então, às vezes a pessoa esquece de cuidar da própria saúde, né? Então, assim, o estresse em si, ele libera dois tipos de hormônios, o cortisol e a adrenalina, né? E isso aí, na circulação sanguínea em grande quantidade, provoca um aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, pode inclusive causar essas dormências, né? Isso aí, a longo prazo, se não tratado, se esse estresse for não controlado, pode inclusive desencadear até um infarto, uma arritmia cardíaca, né? Então, eu sei que é difícil hoje em dia, a gente mas tem que procurar controlar o estresse e tal, mas isso aí é uma coisa muito séria, né? Então, assim, a gente pede, inclusive, a atividade física para poder liberar o estresse, né? Então, assim, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, vamos para a academia, vamos fazer uma atividade física. Isso aí também ajuda muito a controlar o estresse e, consequentemente, esses sintomas, né? Principalmente essas dormências, né? Que essa paciente perguntou para a gente. Doutor Dinardo, o nosso raio de cobertura é muito grande, nós temos milhares e milhares de ouvintes em toda a região aqui do município de Brasília de Minas, nos outros municípios que a gente cobre também, e temos audiência no Brasil e no mundo pela internet, muita gente nos ouvindo, e eu acredito que nós temos casos também de ouvintes aqui que são transplantados, né? Nós falamos então do coração, possíveis doenças do coração, mas não tocamos ainda nesse assunto. Quem tem um coração transplantado, aquela pessoa transplantada, os cuidados têm que ser redobrados? Quais são os cuidados e a rotina de um transplantado? Claro que vai ter, a pessoa transplantada, ela tem que ter um cuidado muito grande, né? Com a alimentação, controle da pressão arterial, né? Tem os medicamentos que são usados, né, para evitar a rejeição, né? Então, assim, é claro que essa pessoa tem que ter um acompanhamento já mais de perto, né, com um médico cardiologista, né? Então, na verdade, praticamente eu considero que o acompanhamento é mais ou menos igual de quem teve um infarto, né, do transplantado. Tem uma pergunta aqui que é da Laura. Ela pergunta quais os sintomas da costrantandite, o nome é esse mesmo? Será? Estava ali, chegou pelo nosso WhatsApp, então o senhor não deve nem saber
Você não deve nem saber exatamente o que se trata. Vamos ver, a ouvinte pode mandar para a gente a pergunta de novo, ou se alguém passou para a gente aqui, tá esse nome aqui. Constrantandite, né? Então não. A gente está chegando ao final do nosso segundo bloco aqui no Sala de Entrevista. Temos mais perguntas chegando aqui para o Dr. Jorge Nardo, um assunto muito importante que estamos debatendo aqui no Sala de Entrevista hoje com o cardiologista Dr. Jorge Nardo. Muita gente participando, muita gente nos ouvindo. Você pode mandar a sua pergunta também. No último bloco a gente vai fazer as perguntas para o nosso entrevistado desta segunda-feira. O senhor quer falar sobre a pergunta da Laura? Essa pergunta aí, será se não seria osteocondrite? Né? Em relação à veia entupida, tá? Em relação à veia entupida. Tá na mesma Bom, na verdade, voltando lá na questão da... O que entope não é veia, o que entope é artéria, são as artérias coronárias. E o que faz entupir as artérias coronárias são as placas de ateroma, que a gente dá o nome de aterosclerose. Então, a longo prazo, aquela pessoa que tem um colesterol ruim alto, as gorduras ruins vão depositando na parede da artéria e essa artéria, aos pouquinhos, vai entupindo. Chega o ponto em que o sangue não consegue mais nutrir o coração e, consequentemente, não chega oxigênio para o coração, não chega glicose, que são os nutrientes, e aí a pessoa começa a sentir as dores no peito, né? Então, na verdade, a dor no peito é causada pela falta de irrigação do músculo cardíaco, que é causado pela deposição de gordura nas artérias. Porque as artérias são nada mais do que o trajeto, né, que o sangue percorre para levar nutrientes, sais minerais, principalmente oxigênio, para aquela região. Antes da gente ir para o intervalo comercial ainda, fala para a gente qual é o colesterol bom e também o colesterol ruim. Porque tem o colesterol que a gente tem que ter ele mais elevado, não pode ser muito baixo também, sim, né? O colesterol ruim é o que a gente chama de LDL, né? O colesterol total ele é dividido em frações. As frações são o HDL, o LDL e o VLDL. Se você somar os três, vai dar o colesterol total. A soma dos três é o colesterol total. O colesterol ruim é o LDL e o VLDL. E o bom é o HDL, que protege as artérias. Então, o HDL tem que ficar acima de 50, porque ele estando acima de 50, consequentemente, ele não vai deixar depositar gordura na parede das artérias, ele vai dar uma proteção muito boa. E o LDL é o colesterol ruim, que tem que estar abaixo de 130. Hoje, em diabéticos, porque o diabético ele aumenta em até 4, quem tem diabetes, é muito importante saber isso, o risco de ter uma doença cardiovascular é aumentado em 4 vezes, comparando quem não tem. Então, assim, o LDL no diabético ele tem que ficar pelo menos até 100, e no não diabético, abaixo de 130. E o colesterol total? Qual o número exato do colesterol total? O colesterol total alguns laboratórios consideram até 200, né? Outros até 170. Eu, particularmente, até 200, abaixo de 200, eu considero o normal. A Organização Mundial de Saúde recomenda qual o colesterol total ideal? Até 170. Até 170. Mas para o senhor, até 200 está no limite o LDL aceitável. Está no limite aceitável. Muito bem, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo interessante, importantíssimo aqui hoje com o cardiologista Dr. Jorge Nardo. Estamos falando sobre as doenças cardiovasculares. Volto daqui a pouquinho com Sala de Entrevista. Drogaria São Pedro. Medicamentos com até 90% de desconto. Informa a hora certa. Clube 10h46. A Drogaria São Pedro está mais moderna e confortável para você. Clube Sertanejo. Todos os dias aqui na sua Clube. Muito bem, de volta com você aqui no Sala de Entrevista. Bom dia para você que nos ouve em toda Brasília de Minas e região. Também pelo Brasil e o mundo, pelo nosso site.
Hoje estamos aqui com o cardiologista, doutor Jorge Dinardo, falando sobre dicas importantes, né, para você sobre as doenças do coração. Doutor Jorge Dinardo, neste último bloco do nosso programa, vamos falar mais aí sobre como que a pessoa deve fazer para manter uma saúde. O senhor aqui no intervalo falou para a gente sobre os cuidados, né, que as pessoas devem ter, e eu achei muito importante quando você diz o hábito de vida que a pessoa leva, né? Como que a pessoa toca a vida no dia a dia, isso influencia muito, né? Sim. Uma natação, uma caminhada, o lazer é importante? Com certeza, sem dúvida, né? Como você falou, a prática de uma atividade física, por exemplo, se você gosta de fazer natação, pode fazer natação. Uma hidroginástica, com certeza, vai ajudar muito, né? A hidroginástica faz o mesmo efeito na caminhada, ou até mais, até do que a caminhada, né? Uma aula de dança, se quiser entrar numa academia, fazer aula de dança, com certeza vai queimar muita caloria, né? Agora, os hábitos de vida começam pelo sono, né? Para mim, o sono é importantíssimo. No cérebro, a gente tem uma glândula no centro do cérebro que chama pineal. A pineal, ela produz o hormônio da juventude, do rejuvenescimento. Então, se você dorme mal, se você dorme tarde, até mesmo a luz ligada no quarto atrapalha. Então, o quarto tem que ser escuro, totalmente escuro. Se você ligar a luz no corredor para ir no banheiro, atrapalha. Então, o quarto tem que ser escuro. Procurar dormir antes da meia-noite. Por quê? Porque antes da meia-noite, o sono de 9 horas em diante, uma hora desse sono equivale, uma hora dele equivale a 2 horas do sono da madrugada. Então, o melhor sono que tem é o sono de 9 da noite até meia-noite. Uma hora desse sono equivale a 2 horas do outro. Hoje em dia que as pessoas estão muito acostumadas aí com os computadores, as redes sociais, usar esses instrumentos, estão usando cada vez mais tarde da noite, isso faz muito mal, então, pelo que você com certeza, né? Então, eu falei, o sono é fundamental, né, para a saúde da pessoa em si, né, para evitar até o envelhecimento, né? Com certeza os seus órgãos vão trabalhar melhor, né, vai ter uma homeostase, vai ter um equilíbrio maior do seu organismo. Quantas horas é o ideal para a pessoa dormir, doutor Dinardo? Bom, isso depende de cada um, né? Existem pessoas que com 6 horas, 5 horas de sono ela já está recuperada, enquanto outras 9 horas, até um pouquinho mais. A média geralmente é 8 horas de sono. Recentemente eu vi uma reportagem falando que uma empresa, uma reportagem que passou no jornal da Globo, Jornal da Tarde da TV Globo, que uma empresa destinou um espaço para os funcionários dormirem um pouquinho à tarde após o almoço, que isso faz bem no serviço e também para a saúde dos funcionários. Essa sonequinha da tarde, ela realmente é importante, é boa? A sonequinha, sim. Não pode passar além da soneca, né? Mas a sonequinha, sim, ela ajuda bastante a relaxar, né? Aqueles primeiros 10 minutos. A soneca que eu falo é a soneca de 10, 15 minutos, né? Não pode passar disso. Assim, com certeza ajuda bastante a descansar a mente, o rendimento do trabalho pode aumentar. Com certeza, essa aí eu recomendo também. Tem um ouvinte querendo que você fale para a gente, Dinardo, sobre informações, passe informações aí sobre a arritmia em crianças de 7 anos de idade. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente sobre a arritmia e taquicardia e a diferença de cada uma delas. Geralmente, os órgãos da gente ele tem que ser invisível, né? A partir do momento que você sente uma dor de estômago, você sente um coração acelerado, alguma coisa está errada. Agora, a taquicardia em si, ela pode ser ocasionada por diversos fatores. Até mesmo estresse, ansiedade, né? Você pode sentir o coração estar um pouquinho mais acelerado. Como também a taquicardia, que é a palpitação, ela também pode ser uma arritmia, né? Existem as arritmias mais benignas
né? As taquicardias que são formadas em cima do coração, que a gente fala supraventriculares, essas são benignas. Às vezes a pessoa sente aquela taquicardia, vai para o hospital, chega lá, faz o eletro e a gente detecta essa taquicardia que a gente chama taquicardia supraventricular. Faz um medicamento ali na veia, a pessoa melhora, vai para casa. Essa é uma taquicardia supraventricular benigna. Existem as taquicardias que são formadas no ventrículo. Essas taquicardias formadas no ventrículo, elas são malignas, são muito perigosas, porque a taquicardia ventricular ela pode evoluir com a fibrilação ventricular e tem que ser tratada imediatamente, porque isso aí pode realmente causar a morte, levar à morte. Agora, fala aí sobre a taquicardia em criança. Isso é comum? Criança de 7 anos de idade? A maioria das crianças, geralmente, ela tem uma arritmia que a gente chama arritmia sinusal, né? Essa arritmia sinusal, ela é muito comum porque ela varia com a respiração da criança. Então, quando a gente faz o eletro, a gente nota um pouquinho o ritmo irregular, mas é uma arritmia benigna. Ela não, à medida que a criança vai desenvolvendo, ela vai desaparecendo, né? Então, a maioria dessas arritmias em crianças, a que a gente observa mais, é a chamada arritmia sinusal respiratória. Então, o ritmo do coração, ele acompanha o ritmo da respiração. Quando faz o eletro, a gente nota a gente confirma isso aí. Mas, geralmente, em 90% dos casos, isso aí não causa problema nenhum. De acordo com a pergunta aqui, doutor Dinardo, mesmo pelas informações que você passou para a gente aqui, mesmo não sendo um caso de alarde, né, assim, de se preocupar, as pessoas devem sentir algum sintoma de qualquer coisa, procurar um médico, procurar um profissional? Eu estou falando, no caso, voltando à criança, essa arritmia que eu expliquei é a mais comum. Existem outras que a gente chama, a chamada Wolff-Parkinson-White, que a criança ela nasce com um defeito na inervação dos nervos do coração. Então existe um nervo acessório, que por onde o estímulo passa muito rápido, e isso faz com que o coração fique muito acelerado. Então aí, quando a criança sente, naquele momento que a criança está sentindo a palpitação, a mãe e o pai têm que pegar aquela criança, levar para o hospital, para o médico fazer um eletro, e através do eletro a gente, a gente faz a interpretação e vê que tem aquele problema. Chama Wolff-Parkinson-White, né? Descobrindo esse problema aí sim, eu diria que é o único problema na cardiologia que tem cura. Aí tem que fazer uma ablação naquele nervinho e o problema está resolvido. Tem mais uma pergunta aqui. Olha, a Carmen, ela faz a seguinte pergunta: café faz mal ao coração? O café tem a cafeína. A cafeína é um estimulante, né? Claro, se você tomar 2 garrafas de café por dia, com certeza você vai ter muita taquicardia, né? O pessoal fala muito batimento, né? Então, assim, o café pouco, vamos dizer assim, poucas vezes ao dia não, mas toda hora você tomar um cafezinho de 10 em 10 minutos, meia hora, com certeza isso aí no final você pode ter uma descarga, né, adrenérgica, né, causada pela cafeína, o coração acelerar e você tem um desconforto. Porque o coração, pelo que a gente está conversando aqui, o coração, na verdade, também ele precisa de estímulos, né? O próprio exercício físico estimula o coração, né? Sim. Então não pode ser em excesso também, nem o exercício, nem o café, nem outro tipo de alimento. Com certeza. Tudo, igual eu falo, tudo em excesso realmente pode prejudicar, né? Então tem que ser uma coisa bem controlada, moderada, né? Equilibrada. Doutor Jorge Dinardo, acidentes vasculares cerebrais. O que o senhor diria sobre esses acidentes e os cuidados que as pessoas devem ter para que esses acidentes vasculares cerebrais não ocorram? Os acidentes vasculares cerebrais, na verdade, eles estão junto, né, com o infarto agudo do miocárdio, responsáveis por 30% de todas as mortes registradas no Brasil em um ano. Isso significa, Fernando, que mais de 300 mil pessoas faleceram, principalmente de infarto e derrame, que o pessoal fala derrame, que é o AVC, né? Então, assim,
O acidente vascular cerebral tem dois tipos, tem o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico ele é causado geralmente por um êmbolo ou um trombo que obstrui. O trombo pode ser formado no coração, às vezes uma arritmia que a pessoa tem, a mais comum é a fibrilação atrial. O sangue para dentro do átrio, consequentemente ele coagula, porque o sangue parado ele pode coagular, e aí ele pode se prender do coração e ir para a cabeça. Ele fixa na artéria da cabeça e a pessoa, dependendo do local, pode ter, vai ter esse derrame. E o hemorrágico é quando tem uma artéria, uma veia da cabeça arrebenta e aí derrama sangue no cérebro. Entendeu? O AVC hemorrágico ele pode ser intracerebral, que é dentro do cérebro, ou pode ser subaracnoide, que é fora, né? Fica entre as meninges e o cérebro. Então, para evitar da pessoa ter essa complicação, esse derrame, o AVC, acidente vascular cerebral, ela tem que combater os fatores de risco. Controlar a pressão arterial, principalmente, né? Controlar os níveis de colesterol, né? É praticamente o mesmo raciocínio para os cuidados que a pessoa tem que ter em relação ao infarto agudo do miocárdio. O estresse também ele pode levar a pessoa a ter um AVC? Por exemplo, a pessoa tem um colesterol normal, pratica atividade física, tem uma vida saudável, mas de repente vive muito estressada no dia a dia. Um estresse em alto grau durante um dia, ele pode levar a esse AVC? Pode, claro que sim. Às vezes o estresse em si, naquele momento a pressão pode subir muito e de repente uma veia pode arrebentar, né, e pode causar um AVC hemorrágico. Existem também as malformações, né, as malformações arteriais venosas do cérebro, que são os aneurismas, né? Isso aí também, dependendo do estresse da pessoa, pode dar uma forte dor de cabeça e isso aí pode causar o AVC hemorrágico. Doutor Dinardo, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas tem mais uma pergunta de um ouvinte aqui. Eu gostaria de ter a sua resposta. Quando sentimos ânsia de vômito, fraqueza e sinais de inchaço no rosto e gases, o que pode ser isso? Aí são sintomas um pouco, vamos dizer assim, difusos, né? Acho que tem que ter uma avaliação mais completa dessa paciente. Né? Assim, só pelos sintomas não dá para mim afirmar realmente o que pode ser. A gente teria que ter uma conversa, teria que fazer uma avaliação mais completa dessa paciente para a gente estar dando uma olhadinha. Inchaço no rosto, edema em rosto, pode ser várias coisas, né? Pode ser vários. Aí a gente tem que fazer uma avaliação para poder, de repente, pedir um exame para poder ver o que realmente essa pessoa pode estar tendo. Né? Mas assim, só por esses sintomas não tem como eu afirmar, pode ser isso ou pode ser aquilo. Tem que passar no médico, pedir os exames, ser examinada, aí sim a gente ver o que pode ser feito para ajudar essa paciente. Resumindo em tudo que a gente conversou aqui e a gente recebeu várias perguntas, passamos aí para você aquelas que a gente pôde passar. A gente notou então aí a preocupação das pessoas, do público que nos acompanha com relação a esse assunto. Fazendo um resumo de tudo isso, o importante mesmo é procurar um especialista para ter um diagnóstico do problema. Né? Tem que procurar um especialista. Vou repetir, a gente não é refém da nossa genética. Não é porque seu pai teve, porque seu avô teve, sua bisavó teve, que você vai ter. A gente tem os fatores modificáveis, que é o estilo de vida. Você tem que ter um estilo de vida melhor, né? Então você tem que procurar dormir bem, alimentar bem, uma dieta balanceada, equilibrada. Se for possível, procure um nutricionista para poder estar vendo isso aí. Praticar exercício físico regularmente, né? O cigarro é um dos piores fatores de risco que tem, porque o cigarro tem 7.000 substâncias químicas nele, entendeu? E tem algumas substâncias químicas que faz com que aumente a deposição de placa de gordura nas artérias. Eles potencializam essa ação da doença. A doença evolui muito rápido
na presença de tabagismo. Doutor Dinardo, é uma questão meio que cultural, né? O homem brasileiro, ele não procura muito médico, isso tem mudado nos últimos tempos, né? Mas qual a dica que o senhor deixa para o público de uma forma geral, mas principalmente o homem que não tem muito esse hábito de procurar o médico regularmente? Eu sempre digo que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, eu aconselho realmente, porque às vezes a pessoa espera a doença vir, né? A doença se agravar para procurar um médico. Então, antes que socorra, procura um médico para poder estar vendo direito, né? O que está acontecendo, né? Vai olhar o colesterol, ver o triglicéridos, a glicose, fazer um exame de PSA, né? De próstata, né? Fazer uma esteira, fazer uma avaliação melhor. Porque o que acontece, às vezes a pessoa não sente nada, mas de repente o problema vem de uma vez, né? Então, a prevenção, hoje a medicina está trabalhando mais, e a tendência vai ser essa, né? Com a prevenção das doenças. Chegamos então ao final do nosso programa Sala de Entrevista. Doutor Dinardo, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu acredito que foram informações esclarecedoras e importantíssimas para o nosso público. Eu que agradeço, Fernando, e sempre estarei à disposição quando você precisar, né, para poder passar mais informações para a nossa população, né? Sempre à disposição. Obrigado. Então, hoje conversamos com o médico cardiologista, doutor George Dinardo Rodrigues Neri. O Sala de Entrevista fica por aqui, volta na próxima segunda, às 10 da manhã, com mais um entrevistado especial. Um ótimo dia para você e até lá.